Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um sábado de entrevistas. Essa noite um programa especial. Por quatro. Pessoal, temos quatro programas aos sábados e quatro programas aos domingos, né? Mas esse mês de junho temos 5 sábados e 5 domingos, né? Então, o que é que acontece? Temos um entrevistado especial no sábado e outro amanhã, tá? Pessoal, vocês já sabem, os programas são 8 programas. A cada sábado, um convidado diferente. A cada domingo, um convidado diferente, né? Entrem na playlist, já tem 800 mil programas aí, né? Eu só queria anunciar amanhã, daqui a pouco eu vou declinar o nome do entrevistado de hoje. Amanhã não percam às 20 horas o programa com a grande pesquisadora baiana da Bahia, Lúcia Loureiro, que foi casada com Carlos Bernardo Loureiro, já desencarnado, né? Outro grande ícone do movimento espírita brasileiro. E a Lúcia Loureiro tem uma pesquisa maravilhosa, História do Movimento Espírita do Estado da Bahia, que trata de nada mais, nada menos que Luiz Olímpio Teles de Menezes. Esse é o personagem da nossa entrevista amanhã. Qual a importância e o relevo deste homem? Ele fundou o primeiro grupo espírita aqui no Brasil, o Grupo Familiar de Espiritismo, o Grupo Familiar do Espiritismo, e também primeiro órgão da imprensa no Brasil, o Eco da Túmulo, que se escrevia com CH, o Echo, né? O Eco da Túmulo. Então, vamos ver este grande baluarte, né? Esse grande missionário para mim, Luiz Olímpio Teles de Menezes, e conhecer das suas lutas, suas dificuldades. Então não percam amanhã. Mas à noite de hoje, vou entrevistar aqui um paranaense. Amanhã é Nordeste, hoje é o sul do país, né? O querido João Vendrame Donha, um pesquisador fabuloso, aquele que, para mim, num depoimento público, né, num vídeo, foi o primeiro a rechaçar aquela falácia da adulteração de A Gênese, gravando um vídeo com um chimarrão. Eu pensei que ele era gaúcho na época, não é? E ele dizendo que isso é um absurdo, essa história da adulteração da Gênese. E mais tarde a pesquisa toda veio confirmar que era verdadeiramente um absurdo. E Dom esteve lá pertinho, não é? Na Suíça, em Neuchâtel, para encontrar a Gênese 69, que foi encontrada por Carlos Sete Bastos, né? A Gênese em 1869. Já entrevistei o Donha 2 vezes na pandemia, né? E hoje estaremos aqui para conversar sobre o controle universal dos ensinos dos espíritos, o tal QEE. Pessoal, vamos ter uma entrevista aqui reveladora, entrevista importantíssima. Será se existiu o QEE? Que métodos foi aplicado? E por que usam tanto esse controle universal do ensino, dos ensinos dos espíritos, esse controle universal dos ensinos dos espíritos, como cavalo de batalha? Vamos ver aí esses procuradores de Kardec, tem razão ou não? Isso aqui com Donha, né? Então, vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus e agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de conversa fraterna com um grande nome da pesquisa espírita no Brasil. Um homem com uma lucidez tamanha que vem aqui enaltecer a obra de Kardec como verdadeiramente deve ser enaltecida, à luz da razão, não à luz de um fanatismo cego. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, então, sem mais demora, deixa eu colocar aqui o Donha aqui para conversar conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite.
pela terceira vez, vou entrevistar um querido pesquisador do Paraná. Donha ficou conhecido, viralizou uma fala de Donha na época da polêmica da Gênese, quando eu vi aquele grande pesquisador com chimarrão, né, e falando que a adulteração da Gênese, né, não era possível, que a atualização era de Kardec, não a adulteração. Tá? E aquele vídeo ali, eu pensei que o Dom era gaúcho, depois eu fui atrás dele, é do Paraná, e Donha tem o respeito de todos esses grandes pesquisadores, né? O Adair, o Carlos Chetti, o Charles Kemp, quando a gente fala em Donha, né? Porque Donha, antes do Carlos Sete Bastos, chegou ali pertinho, né, na boca do gol, para descobrir a Gênese de 1869. Na verdade, ele descobriu, só não teve nas mãos, né, mas facilitou um bocado, né, aquela trilha para o Carlos Chetti vir novamente, né, e conseguir, inclusive, digitalizar, né, e comparar realmente que a de 69 era de 72, né, confirmando que não houve a tal adulteração. Mas deixa eu dar boa noite a Donha. Donha, que saudade, a gente já conversou aqui agora mais de uma hora, não é? Tudo bom, meu amigo? Como vai você? Tudo bom? É um prazer muito grande estar aqui novamente, né, conversando contigo, dada essa nossa facilidade da internet e abordando aí os assuntos momentosos, né, e algumas polêmicas que surgem, tentando deixar a nossa opinião aí para ajudar. As opiniões sempre ajudam, somando-se as opiniões. Donha, me diga uma coisa, e Dona Renate, tudo bem com ela? Tudo bem? Está lá nesse momento mesmo, lá no nosso centro, lá no Luz Eterna, administrando algumas coisas lá. Aí estamos sempre na lida aí, desde da mocidade espírita, que foi onde nós nos encontramos e casamos. E aí, desde aquela época, estamos aí vinculados ao Centro Espírita Luz Eterna e, de vez em quando, então, a gente vai lá dar contribuir um pouco com o nosso trabalho lá para Ô, até Donha, pegar. eu fiquei muito contente que eu soube que Dona Renate assiste os programas com a filha do Hermínio e ela gosta muito, né? E eu soube por você agora que ela gostava muito de ler as obras do Hermínio, né? Daí Exatamente. ela gostar tanto do programa com a filha, né? E ela gostou, por exemplo, como eu disse para você, o Diálogo com as Sombras, né? Acho que é um dos livros dele, né? Não me lembro todos agora, é um dos livros favoritos dela. Então, porque o Hermínio ele entra no aspecto prático, né, do espiritismo. Ele entrou bastante nesse aspecto prático. Ele contribuiu bastante nesse aspecto. E ela é médium, né, há bastante tempo, e então ela sempre transitou nessa área da mediunidade, né, teoricamente também, mas na área da mediunidade participa até de reuniões e tal. Então o Hermínio é um dos autores que ela gosta de ler. E aí, claro, gosta de ouvir as histórias aí a respeito dele. Não, e a filha do Hermínio, cá para nós, já todo mundo vê isso, é muito inteligente, né? Então são duas mulheres inteligentes, né, Donha? Então, uma gosta da outra. Então, meu amigo, vamos lá, Donha, rapidinho, para a gente esquentar as baterias, né? A gente falou aqui sobre a Gênese, né? Os meninos, que hoje são nossos amigos, mas são os grandes pesquisadores, né? Carlos Sete, Adair e Luciana, lançaram, né, o livro sobre a história de A Gênese de Allan Kardec, da polêmica aos fatos, né? E, como eu falei, o Donha teve uma participação nisso, né? O Donha, eu acho que uma participação relevante, porque a coisa do audiovisual é muito forte. E naquele momento você foi uma voz firme. Mas, Donha, passados 4, 5 anos, ainda tem maluco com a cantilena da adulteração, Donha. É impressionante, né? É impressionante, as pessoas parecem que excluem
os fatos e se prendem aos seus preconceitos ou a sua ideia pré-adquirida, possivelmente também assumem compromissos com isto, né, se expõem, escrevem livros, e fixam aquilo ali, e depois têm dificuldade de mudar de ideias. Mas o importante é que esse movimento editorial que surgiu em decorrência dessa polêmica, né? A polêmica provocou a pesquisa, e a pesquisa gerou um verdadeiro movimento editorial. Esses livros desse trio, ou alguns individuais, como o do Adair e os dois do Carlos Sete, e esse aí principalmente, que aí já estão os três juntos, são os principais lançamentos da nossa época, agora recente. Esse aí é o lançamento do ano. É importantíssimo, porque não só acabaram com uma polêmica que vinha sendo requentada, né, reeditada e requentada em certos momentos. Ela tinha morrido já lá na sua origem, lá na França. No entanto, ficaram requentaram em 2000, requentaram depois, ficam requentando isso aí em certas épocas, fazendo dela um cavalo de batalha. E com isso aí eles definiram a questão. Ainda como um ganho colateral, tivemos a biografia de médiuns, de espíritos, de acontecimentos que envolveram a codificação. Fenomenal. Esse movimento editorial aí, capitaneado aí por esses três, foi uma das coisas mais valiosas que aconteceram ultimamente. Bom, Donha, vamos lá. Hoje a gente vai conversar aqui, Donha. O coração dessa entrevista é sobre o controle universal do ensino dos espíritos, né? Então, veja bem, o propalado CUEE, que o pessoal fica aí até em rede social, o CUEE, meu avô aqui do Nordeste diria que essa pronúncia é meio indecente. Então, para não falar o nome tão comprido, Donha, controle universal dos ensinamentos dos espíritos, eu vou falar o controle universal. Quando eu falar o controle universal, isso, é o CUE, é o controle universal. Em várias oportunidades, Kardec usou só isso aí. O controle universal. Perfeito. Mas vamos lá. Mas antes disso, para a gente já adentrar a nossa entrevista, meu querido João Donha, hoje tem um pessoal aí, uma tal inteligência, que vive a criticar as obras de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, né? Agora a gente percebe se fanatizando por Kardec, tratando Kardec com fanatismo. Eu pergunto a Donha, adianta isso? Você criticar Emmanuel, André Luiz e se fanatizar por Kardec? Me diga uma coisa, esses não estarão sendo os torquemadas modernos, querendo ser o martelo dos hereges? Torquemadas modernos, emprestando o termo, e só não são torquemadas de fato porque não detêm poder. Poder político e material. Senão, em determinadas conversas, dá a impressão que eles agiriam como o Torquemada. Porque eles não tomam conhecimento do quanto de crença existe nas nossas convicções. Né? Nós temos as nossas convicções espíritas, kardecistas, mas não podemos ser arrogantes e orgulhosos de nos considerarmos detentores da verdade final. Né? O próprio Kardec foi humilde nisso aí, dizendo que estava trazendo o seu tijolinho à obra. Então, não se justifica com a quantidade de crença que baseia a nossa convicção a gente combater outras crenças diferentes. Então, se temos a nossa interpretação de Kardec, porque é passível de interpretação, mesmo que ele tenha dito lá que ia tentar deixar as coisas muito claríssimas, para não ter tantas interpretações, não tem jeito. Qualquer coisa que as pessoas falam é passível de interpretação. Então, existem as diversas interpretações. Aí, nós vamos nos arrogar aí representantes, né, do Kardec,
procuradores de Kardec, para combater aquelas interpretações que nós julgamos diferentes das nossas. Não se justifica você combater uma crença baseada em outra crença. Fica sendo igual o xiita combatendo o sunita, né? O sunita combatendo o talibã, o evangélico combatendo o católico. São crenças. Então, as crenças têm que ser respeitadas, não tem lógica você, ir baseado numa crença, respeitar a outra. E é mais ou menos esse o sentido que eu vejo quando me deparo aí nesses debates aí pela internet, em alguém escandalizando a crença do próximo, sem notar que ele também está estribado, em grande parte, em crença. Perfeito, Dona, perfeito. Meu amigo, aí essas críticas, muitas vezes, né, a obra de Chico Xavier, do Divaldo, o pessoal vem com o controle universal. Ah, mas não passou pelo controle universal. Aí eu pergunto ao Donha, né? A gente sabe que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e o próprio Kardec descartaram milhares de mensagens de espíritos, de médios, de centros, né? Então, esse pessoal, já o controle universal, como um cavalo de batalha, devia se lembrar disso. E hoje, Donha, o Carlos Chet, o CSA do Espiritismo, comprovou que não foi achado em nada uma fala de Kardec sobre aqueles 50 cadernos, né? Que só o Henri Souza falou, mas Kardec, nem na sua obra, em nenhum documento, nem do Adair, nem do que Carlos Sete conseguiu, Kardec faz menção a esses 50 cadernos com milhares de comunicações, que ele faria aí esse controle universal. Será um cavalo de batalha apenas, Joana? Bom, começa por aí. Criaram uma mística em torno desse controle universal. Por isso que chegaram até a usar a sigla QE, QE em letras maiúsculas, né? Sempre em caixa alta, em todos os debates que fazem esse QE e QE. Ora, não foi assim que Kardec fez. Kardec nunca se referiu a um QE, porque ele nunca considerou isso aí um nome próprio. Sempre foram substantivos comuns, em letras minúsculas, controle universal do ensino dos espíritos. Desde a primeira vez que ele se referiu a isso aí, foi com letras minúsculas. E depois falou até só controle universal. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse pessoal erigiu uma mística, baseada numa suposição ortodoxa, não sei de onde, de que o controle universal foi algo rigoroso, que Kardec pegava as questões e mandava para os 1000 centros e organizava como está escrito lá, né? Eles vão sempre na letra e esquece o espírito da letra. E, como está escrito lá, o controle, a sanção é feita obtendo opiniões de diversos médios que não conhecem entre si, diversos lugares e simultaneamente. Pronto. Eles já acham que Kardec marcou o horário, com toda a dificuldade de fuso horário que nós temos e com toda a dificuldade de comunicação que havia no tempo dele, né? Marcou horário com os médios para aquele momento alguém perguntar para os espíritos se era isso ou aquilo. Não, não foi assim. O controle universal que ele se referia era a sanção da universalidade, da opinião, da soma das opiniões de espíritos e de espíritas. E isso aí se comprova, né, de que era assim que ele encarava o controle universal, e não como um método mesmo que está sendo empregado e usado para dirimir as dúvidas, que o que ele esperava era esse consenso, está quando ele aborda a obra de Rustang, em 1866, que o Rustang manda os 4 evangelhos para ele, e ele faz uma análise ali dos 4 evangelhos e diz, mas tudo bem, tem esse caso polêmico aqui, então vamos esperar o consenso, vamos esperar o controle universal da resposta, o tempo é que vai dizer. Então, veja, o tempo é que vai dizer. Então, o controle universal era algo em letra minúscula, um substantivo simples, que se espraiava ao longo do tempo, ao longo da repercussão que aquele assunto tinha e das respostas que vinham sobre aquele assunto. Porque senão ele teria dito o contrário. Ele teria muito obrigado, senhor Rustang, eu acabei de receber aqui a sua obra, eu vou mandar para os meus 1000 centros
e pedir para eles invocarem os seus espíritos e devolverem uma resposta. Vou tabuar aqui para ver qual é a maioria das opiniões, e aí eu dou a resposta para o senhor. Ele não falou isso, porque não havia um método desse em andamento, em elaboração, né? Então, eles têm que entender isso no método. Aí, desse ponto de vista, eu vou falar também da questão da crítica, da possível crítica. Por enquanto, eu estou aceitando o controle universal do Kardec e estou falando especificamente sobre esse controle. Esse controle existe. O que Kardec fez é dele. Fechou em 1869. Ele fez esse controle. Como? Não como eles pretendem, aquele método rigoroso científico. Ele fez esse controle naturalmente, se comunicando, verificando as respostas e vendo um consenso que levava a filosofia espírita para um lado ou para o outro. E ele exerceu aquele método. Ora, naturalmente, como não é um método rigoroso, como é um consenso universal que se estende através do tempo, como ele mesmo falou, o futuro é quem vai dizer, dessa forma, continua havendo. Por quê? Porque depois dele, os espíritos continuaram se comunicando, e aqui no Brasil os espíritos se comunicam. Se o Chico Xavier recebeu um espírito que contou sobre uma cidade no plano espiritual, existem outros espíritos antes dele que contavam. E aí, se eles têm uma dúvida, eles podem repetir. Né? Se é algo válido, eles podem repetir. Ao invés de eles ficarem brigando com a obra de Chico Xavier, baseados numa obra que foi encerrada em 1869, então se estribam naquela para combater essa, e nem aí tem lógica, mas não vamos entrar no mérito disso, por que eles não fazem um agora? Muito mais simples que Kardec, sentado na mesa deles, nós temos no Brasil, no mínimo, 5.000 grupos espíritas. Então, veja, 5 vezes mais que Kardec. Kardec disse que tinha 1.000, nós temos 5.000. Eles que mandem um e-mail para cada um desses 5.000 perguntando, olha, o grupo de vocês acredita no nosso lar ou não acredita? Estou pegando o nosso lar, mas pode ser qualquer outro assunto. Acredita que existe cidade ou alguma coisa parecida com cidade do plano espiritual ou não? Aí, vindo a resposta desses 5.000 centros, eles tabulam e aí aplicam o controle universal, se tem ou se não tem. Porque eles, ao contrário, não mostram nem mensagens dos grupos mediúnicos deles contradizendo. Eles contradizem baseado na Bíblia, né? No Alcorão espírita, que é o que eles condenaram a obra de Kardec. Nós não. Né? Kardec é uma referência, mas não um Alcorão. Mas eles tratam como se fosse um Alcorão. E aí analisam aqui. Não, aplicam aqui, continuam. Né? Ser kardecista não como ser adepto dessas religiões tradicionais, que você tem que pegar o livro, a letra, e vendo ali o que tem que fazer, quantos banhos tem que tomar por dia, quantas preces tem que fazer, só pode fazer xixi virado para o leste ou oeste, tem lá até nisso, desce a esse nível, as normas, aí você segue tudo aquilo ali. Ora, Kardec, se bem que ele chegou a uma religião, e hoje nós achamos textos ali no Adair dele falando mesmo que pretendia fazer uma religião, tornar o espiritismo religioso, mas não uma religião tradicional. Ele sempre deixou claro isso. Não é uma religião moderna. Então, em sendo assim, ser kardecista não é ficar observando a letra dele, tentando se encaixar ali e pior, combatendo os outros assentados naquela casa-mata ali. Não, ser kardecista é agir como ele. Como ele agiu para chegar ao conhecimento, nós continuamos agindo, não ficando presos no conhecimento dele. Nós estamos 150 anos depois. E 150 anos depois, sejamos kardecistas. Ou seja, façamos como ele. Pesquisemos. E vamos buscar a leitura da realidade. Não a leitura de um livro que é importante e deve ser lido, mas considerado um livro já escrito, né? Bom, Ian, me permita, porque escutando você, né, a gente fica inspirado também, né? A tua inspiração contamina a gente, né?
Donha, você falou aí brilhantemente, se esse pessoal fosse fazer uma pesquisa em 5.000 centros sobre se existe colônia no plano espiritual, deixa eu fazer um elogio a esses procuradores de Kardec, eles são inteligentes, porque eu acho que eles queriam uma surpresa imensa sobre a resposta desses 5.000 centros. Não é verdade? Então, se é consenso universal, está aí. Agora, fora isso, nós podemos também fazer a crítica ao o controle universal do Kardec. Isso também é possível sem nenhum desmerecimento para ele, porque foi o trabalho dele e foi como ele achou que poderia organizar uma filosofia espírita. Não fechou essa filosofia, né? Não fechou num livro sagrado e definitivo, não lacrou, como diz a juventude de hoje. Ele estabeleceu bases, estabeleceu princípios. Então, é passível de crítica. Né? Tanto Kardec é passível de crítica, se nós acharmos que Kardec não está além da crítica, nós não estamos sendo kardecista. Nós só somos kardecista se tivermos a coragem de criticar até o trabalho dele. E aí, criticando, então, o controle universal aplicado por ele naquele momento, nós vamos ver o seguinte, que, na verdade, esse controle não foi tão universal assim. Esse controle foi sobre uma camada da população. Eu diria a burguesia francesa distribuída pelo mundo, a burguesia europeia, vamos um pouco mais adiante. Porque o que era, naquele tempo, o que era o mundo ou o que era o centro espírita? A Europa era o topo do mundo. A Europa estava disseminando a filosofia e a ciência dentro de uma metodologia ao mundo. Ao mesmo tempo, ela estava assimilando também elementos de outras culturas, que ela assimilou e incorporou elementos de todas as outras culturas. Mas ela estava dando, naquele momento, ela estava hegemônica. Naquele momento, ela estava numa posição de superioridade, disseminando essa metodologia científica. E aí os europeus então migravam, ocupavam até os outros países, até militarmente. A China, a Índia, o norte da África era possessão de europeus, os Estados Unidos era uma cópia da Europa, o Brasil era uma copiazinha da Europa, a Austrália também. Em todo lugar tinha ingleses, franceses, alemães, ou, ou já nascidos ali, ou mandados ali pelo colonialismo. Eram essas pessoas que faziam os centros. Aí podia até ter um médiozinho chinês lá, um médiozinho hindu no outro, um médiozinho árabe lá na Argélia, mas quem mandava, quem era o evocador, era um europeu. E o europeu daquela classe que migrava a serviço dos seus governos. Então, o controle universal, na verdade, foi exercido numa faixa, né? Numa faixa que, por exemplo, não foi tão universal assim. Hoje, se eles quiserem fazer aqui no Brasil, como eu falei, além, ele seria essa dupla vantagem até sobre Kardec. Claro, 150 anos depois, se não tiver nenhuma vantagem, então não adiantou nem Kardec ter existido. Se nós temos vantagem sobre ele, 150 anos depois, é porque as coisas evoluem. Eles têm dupla vantagem. Eu falei que eles têm vantagem numérica. Né? Kardec tinha 1.100, disse que tinha 1.100, eles têm 5.000, se eles quiserem. Mas eles têm outra vantagem, que hoje existe uma diversidade étnica e cultural só no Brasil, só nesses 5.000 centros, existe uma diversidade maior do que o Kardec conseguia acessar em toda a humanidade naquele tempo. Por quê? Por causa das migrações, por causa das comunicações, que fizeram, então, as culturas se mesclarem, as migrações, os povos. Hoje o Brasil tem uma quantidade tão grande de povos diferentes, com culturas diferentes, com religiões diferentes, com ideologias diferentes, que hoje nós encontraríamos só no Brasil um nicho de universalidade para nos dar certas respostas, mais privilegiado do que Kardec tinha no tempo dele. Então, veja só, com essa dupla vantagem, ainda ficam apegados à letra, e ao invés de fazer uma pesquisa na realidade. Meu amigo Donha, você aqui está fomentando tanta reflexão que é impressionante. Mas me diga uma coisa, pergunta que eu vou lhe fazer vale também para as obras de Denis, Bojano, Crookes, se a gente comparasse a obra de Kardec, né? Então, comparar a codificação com as obras de Chico
Ivone, Divaldo, Raul, comparasse as obras, a obra de Kardec, isso não seria uma afronta ao próprio Kardec, Donha? Seria no sentido de que eu não imagino que ele tenha pretendido se tornar pedra de toque de filosofias futuras, né? Eu vejo Kardec desenvolvendo um trabalho, e isto por colocações que ele fazia, e a maneira como ele encarava certos fatos novos e certas teorias novas, como, por exemplo, a de Rusteng. Ele não fez nem de longe o que fazem hoje com o Rusteng, ou com a Federação Espírita, lá, aquele pessoal lá da Federação que crê em Rusteng. Não fez nem de longe, fez o que fazem com André Luiz, com Chico Xavier, dizendo que o Emmanuel era obsessor do Chico Xavier, e que o Chico Xavier era um obsediado, etc. Nem de longe ele fazia isso e fez com o Rusteng. Está lá, na obra dele, o que ele fez com o Rusteng, né? Em princípio, não contraria o que está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, e nós adotamos a moral evangélica e fizemos aquela... Estou falando com as minhas palavras, né, o que ele coloca lá. Fizemos aquela conexão, né, que é uma palavra mais moderna, aquela conexão com o Evangelho, no sentido moral, que é mais passível de consenso. Ele, em outras palavras, ele diz, ele aí foi meio apressadinho, já foi chegando no fim. Então, uma crítica bem suave que ele faz. Mas está aí, né? Vamos esperar o consenso do controle universal, vamos deixar a obra circular e verificar outras opiniões. E aí depois ele faz uma crítica editorial ou literária muito grande, que acho que foi aí que deixou o Rusteng meio chateado, né? Meio ofendido. Ele diz, bom, se é importante o conteúdo que ele havia abordado, também é importante a forma. Aí entrou o professor Kardec, né? Professor Rivail. É importante também a forma. E a forma está um tanto prolixa. Tem certos assuntos ali que são desenvolvidos exageradamente, que se ele fizesse isso mais enxutinho, caberia num volume só. Esse aí acho que foi a paulada, porque dizem que o estilo é o homem, né? Então, às vezes eu posso ficar mais ofendido se criticarem as minhas ideias, eu não fico tão ofendido se criticarem o meu estilo. E aí ele fez a crítica ao estilo. E uma crítica muito válida, porque realmente eu não consegui passar do primeiro volume do Rusteng. Aí acabei ficando com os resumos que fazem. Donha, e na França foram 3 volumes. 3 Aqui no volumes. Brasil acharam de fazer 4. Então, mas então veja, o que eu quero deixar claro ali é como como ele colocou a crítica num sentido assim, de uma forma fraterna, né, de uma forma inclusiva, não de uma forma exclusiva. Tira o Rusteng daqui, tira o Rusteng da sala. Não, vem aqui, amigo, vamos conversar sobre sua obra, né? Mas vamos assim, tá bom, o que você está fazendo tá bom, você está aí, é espírita, está trabalhando aí no espiritismo, então vamos criticar a sua obra. Quer dizer, é uma postura diferente, né, daquela em que a gente cria inimigos. Aliás, esse pessoal aí chegou até a gerar um livro, assim, Os Inimigos do Espiritismo, uma coisa assim. Meu Deus, que inimigos! Eu não tenho inimigos, eu gosto dos meus inimigos, né? Meus inimigos fazem o meu feedback, é a minha janela para eu poder entender o que eu sou, né? Porque eu estou dentro de mim mesmo e estou me justificando toda hora, racionalizando e defendendo as minhas posturas. O que a gente chama de inimigo é um grande amigo que ele vem e taca na cara da gente certas coisas que daí leva a gente a pensar e até a repensar a nossa maneira de ser, né? Então, por que criar inimigos, relacionar inimigos? Porque os inimigos são esse pessoal, o inimigo de dentro, aí, que fica corroendo o espiritismo com ideias que eles não aceitam. Ô, Donha, eu não sou rustenguista e nem você também é rustenguista, né? Mas eu queria, Donha, porque o que é que a gente sabe hoje? Você falou na fleuma de Kardec, no trato com Rustem, que eu fiquei mais impressionado, Donha, foi que no catálogo das obras espíritas, Kardec colocou a obra de Rustem.
Aí Exatamente. eu pergunto a você, aqui no Brasil, o que fizeram não foi uma verdadeira paranoia com Rustem, Donha? Você acredita que se essas pessoas que acham que tem procuração de Kardec para ficar fiscalizando as crenças dos outros e se acham, então, imbuídos dessa cruzada, que na verdade é uma cruzada inquisitorial, como você relacionou, de limpar o espiritismo dessas obras, você acredita que se eles fizessem um catálogo raisonné, um catálogo raisonné sobre o espiritismo, eles iam incluir as obras de André Luiz? Não. Aliás, na própria Gênese, veja só, gente que pensa assim, né? Gente que tem ainda o espírito de Torquemada, então não são reencarnação do Torquemada, eles têm o espírito de Torquemada no sentido hegeliano de espírito, né? Tem o espírito querendo acabar com a Gênese revisada pelo Kardec. Né? E isso foi até o que me levou a reagir bastante, e aí combati no Facebook, em sites, e era expulso por eles e tal. Combati porque eles não, pelo amor de Deus, pelo menos deixa as duas. Né? Pelo menos eu falei, mesmo que você não tenha ainda condições de ter certeza que não houve uma adulteração, mas a história nos deu duas versões. Ora, temos que ficar com as duas versões e estudar e continuar publicando as duas versões. Não podemos proibir, não podemos fazer um auto de fé com a nova versão. E depois aí vamos ver que era de Kardec mesmo. Quer dizer, se fizesse um auto de fé, nós iríamos anular todo o trabalho que ele teve, né, aí doente, enfim, já com a saúde ameaçada, aquele trabalho que ele teve durante 68, 1868, e que ele conta ali em obras póstumas, e hoje até encontrou aquela carta no próprio acervo do Canuto, de próprio punho dele, dizendo que estava revisando e imprimindo uma nova versão. Todo esse trabalho dele, a gente ia jogar para escanteio por uma dúvida, não era uma certeza de que foi adulterado, era uma dúvida. Por uma dúvida, vamos proibir, mas eles queriam proibir. Os pareceres eram de que se tinha que entrar na justiça e proibir a federação de continuar, ou essas editoras aí, de continuar publicando a versão revisada da Gênese. Horas. Então, quer dizer, eles tiram do catálogo. Aí as obras do Chico, do Divaldo, saem do catálogo. Ora, não são kardecistas? Então, olha o exemplo de Kardec. Kardec colocou as obras de Usteng no catálogo. Perfeito. Donha, eu queria que você desenvolvesse aqui para a gente, né, um pensamento donhaniano que eu achei impressionante, né? Porque, veja bem, você disse aí que a gente vê esses procuradores, né, desmerecendo as crenças dos outros com outra crença. Isso é inócuo, ridículo, né? Tem gente que diz, Donha, que nada de relevante veio depois de Kardec. Aí qual é o pensamento donhaniano, né? Aí a ciência desencarnou, Donha, segundo João Donha, lá no século de Kardec. É, a gente vê a crença, toda a filosofia de Kardec para eles é caso fechado, crença. Qualquer crítica que a gente faz mostrando certas fragilidades da kardeciana, eles já apelam, rasga, como diz, rasga as vestes, se deita no chão, tá chamando Kardec de mentiroso, tá dizendo que o espírito de verdade não era Jesus, não é nada disso, isso não tem nada a ver, isso é outro departamento, né? Crença é crença, eu creio na kardeciana, tudo bem. Agora, uma coisa é você crer e ter a sua crença e pregar a sua crença. Outra coisa é a hora que você pretende fiscalizar a crença dos outros. Aí você tem que ter é, substância, força para suportar as críticas. E tem que suportar as críticas. Veja, uma vez eu até disse para um expositor que estava colocando as coisas assim, né? A ciência espírita, com Kardec. Aí eu falei, tá, então tem aí uma ciência espírita, e aí qual outro cientista que a gente tem? Né? Kardec, então, foi um cientista espírita. Qual cientista surgiu? Não surgiu nenhum. Né? Não quis apontar nenhum cientista. Eu queria que apontasse um outro cientista espírita, nenhum. Eu falei, bom, então
Então, é uma ciência, mas uma ciência desencarnada, né? Essa ciência desencarnou em 1869. Ela existiu a partir de 1857 até 1869 e aí desencarnou. Aí não tem mais nada depois disso. Aí você está contradizendo a própria isso aí como ciência. Aí não é ciência. Foi quando terminou o Alcorão, então. Né? O Alcorão estando terminado, ou a Bíblia estando definida, né? O Papa nomeou lá São Jerônimo e outros, né? Veja aí o que tem de verdade ou mentira nesse monte de evangelho, de evangelho de Pedro, de evangelho de Maria, 10, 12 evangelhos de Mateus, 10, 12 evangelho não sei de quem, nomeou São Jerônimo, que falava várias línguas, etc. e tal, e vê o que é de verdade aí. E aí ele voltou com aquele conjunto ali. Né? O Velho Testamento foi anexado da versão grega que tinha. E o Novo Testamento ele juntou, não, selecionei esse aqui de Mateus, esse de Marcos, esse do Lucas, esse do João, esses aqui que o Lucas escreveu aí, dos apóstolos, e esse Apocalipse aqui do João, ó, esse aqui que é o que deu para a gente verificar que é autêntico. Esses aqui são bonitos, mas não deu para ver a autenticidade, fica com autenticidade, e esses aqui são apócrifos. Aí, então, o Papa mandou destruir os apócrifos, pegou os canônicos, pegou os que poderiam ser autênticos e colocou como canônicos lá para estudos internos, e esse aqui que é o definitivo. E aquilo ali foi fechado, né? Foi lacrado. Isso aqui é definitivo, aí é religião. Tudo bem. Quem quiser acreditar assim, quem quiser encarar Kardec assim, também não vou eu aqui escandalizar e condenar essa pessoa. Não, para mim, fechou, Kardec é isso aqui, vou ficar na letra. Mas se ele quer, se ele pretende, mas aí ele que encare como uma religião e aceite que é uma crença. Se ele quer que aquilo ali, ou a posição dele, se ele quer condenar os outros, se ele quer criticar os outros, aí ele tem que ter uma postura mais científica. E para ter uma postura científica, aí ele não pode fechar a questão em 1869. Né? Ele tem que estar aberto a novas pesquisas, a novos debates e a novas ideias. Por quê? Porque a pesquisa continua. E naquela, né, talvez, sei lá, desviando um pouco o assunto, mas veja, veja o tanto de crença que existe, que são as coisas abertas que existem ali na doutrina espírita, na kardeciana, na codificação espírita. A primeira é aquela que eu me referi, do consenso universal. Né? Na verdade, a gente sabe que Kardec não foi totalmente submisso aos espíritos. Né? Ele não fez um controle, como eu falei, rígido, de pegar, tabular e decidir, aqui que os espíritos falaram, então é isso aqui. Aqui os espíritos falaram. Não, ele também punha a opinião dele. Ele também colocou muito de ideias que ele tinha e que ele elaborou. Foi um trabalho dialético. Foi o homem se debruçando sobre o invisível respondendo, e a doutrina espírita é a consequência disso ali. Ele chamou de doutrina dos espíritos, não porque é só a palavra dos espíritos, mas porque foi em decorrência do diálogo dele com os espíritos. Bom, só que mesmo esses espíritos, olha, aí é uma crítica que às vezes até num dia de fluidoterapia, em que as pessoas vieram ali em busca de um consolo, em busca de uma explanação evangélica e tal, ficar jogando essas dúvidas, aí não vale. Mas, não, mas aqueles que querem bancar os laicos, os não religiosos, os científicos, aí tem que aguentar. Nós não temos em Kardec, né, se Kardec não comprovou um controle universal tabulado, como seria numa metodologia científica, também nós não temos nenhum trabalho e nenhuma preocupação mais profunda de Kardec e identificar aqueles espíritos. Ele fez lá um rol de critérios que ele usou e sugeria para a identificação dos espíritos. Uma linguagem lógica, uma linguagem séria, não contraria verdades estabelecidas, e aí o controle universal. Então, o controle universal foi até um dos critérios. Né? Os primeiros critérios foram esses. Cercar-se de médiuns e suspeitos, tudo bem, é uma série de critérios, mas esses critérios não são definitivos. Né? Não são definitivos, porque médium e suspeito, isso nem dá para pensar. Como é que eu vou agora saber
a moral de todos os médiuns, desde aquele que está lá no Japão, aquele que está lá no sul da Argélia, até não sei de onde. E até ele caía do cavalo isso aí, porque todo Erasto, que tanto badalam como verdade absoluta ali no livro dos médiuns, e até ele usava na questão lá da mediunidade dos animais, aparece lá um Gardenon, lá, aquele personagem do Jô Soares, aquele argentino, dizendo que matou o cachorro a passe, né? Quer dizer, eu magnetizei, o cara magnetizou o cachorro dele e matou. Quer dizer, uma anedota. O cara chega numa reunião científica e diz, não, hoje é da passe, né? Porque não vamos entrar nesse mérito aí, mas essa história do magnetismo, o que sobrou do magnetismo para mim foi só o passe mesmo no meio espírita. Então, se ele magnetizou o cão e o cão morreu, na verdade ele matou o cachorro a passe. Bom, dá para matar cachorro a passe? Foram outras circunstâncias. Se o Kardec quisesse fazer uma reunião científica, então vamos fazer um experimento, né? Vamos verificar se passe mata cachorro, não. Uma vez eu falei isso num grupo e um rapaz que até era formado em biologia, mas ele não ia judiar dos animais, a experiência com animais. Pô, mas não precisava usar o cachorro. Falei, você mata animal todo dia? Quantos animais você matou na tua faculdade? O animal não pode fazer com o animal. Ele era ecologista. Eu falei, como? O pessoal vive matando pulga, barata, piolho, mosquito. Existe campanha nacional para a gente exterminar uma espécie que é o Aedes aegypti. É animal, todos são animais. Então, se você fazer a experiência com um cachorro, com um gato, com um cavalo, com um ratinho, faz uma experiência com esses animais, que são animais, e que esses aí, há um consenso aí da humanidade até, que são nocivos e devem ser eliminados. Enfim, poderia se fazer um estudo dessa natureza, ou até com vegetais. Já houve gente tentando isso, mas não foi muito, muito longe, precisa ir mais longe, dando passe no canteiro de alface, no outro não e tal, fazendo experiências, tem que experimentar para poder falar alguma coisa. Não, como é que Kardec resolveu? Como estava a questão, se pode dar passe no bicho ou não, nós vamos chamar aqui um espírito que vai resolver a questão. E chamou o Erasto e resolveu a questão. O Erasto veio lá com os preconceitos dele, baseados na época da fixação das espécies, que colocava a espécie humana numa posição muito diferente dos outros, quer dizer, e na verdade somos os animais iguais aos outros, só que temos raciocínio e um pouco mais de inteligência que os outros, e pronto, e resolveu a questão. Aquele Erasto depois foi abrir outro centro contrário a ele, porque o médium D'Ambel, que era o médium do Erasto e que era secretário do Kardec, se indispôs com o Kardec numa das disputas lá sobre pontos, sobre o sexo dos anjos, sei lá o quê, discutiu com o Kardec, se afastou e foi abrir o centro dele e levou o Erasto junto. Aí aquele Erasto não servia mais. Então, veja só, como havia dificuldades esse primeiro item aí da médios e suspeitos já não vale, então, tanto assim para você referendar. Aí vamos à linguagem. A linguagem tem uma outra questão que foi uma armadilha que Kardec não notou, devido à época em que ele estava. Isso é perfeitamente natural. Naquele tempo, 98% da França era analfabeta. Né? Até a Segunda Guerra Mundial, o analfabetismo era muito disseminado na Europa. Na Itália, 50% era analfabeto, até aí o fim da Segunda Guerra. Então, mais recentemente, que desenvolveram aí o alfabetismo para todo mundo. No tempo de Kardec mesmo, e logo depois, os espíritas tiveram que desenvolver um trabalho muito importante, foi um dos trabalhos mais importantes na França, que foi a Liga de Ensino, que foi Flammarion, Leymarie, e uma série de outros espíritas que implementaram aquilo ali e difundiram, que era organizar bibliotecas e fazer essas bibliotecas serem movimentadas em toda a França, para disseminar a cultura, a leitura e tal. Que Kardec até deu uma gelada e aí eu já, na minha crítica mais ácida, digo que é reserva de mercado, né? Ia desviar a turma da atividade espírita, então ele deu uma gelada nessa liga de ensino. Aí, depois que ele morreu, é que os espíritas deslancharam ela. Pois bem, o que eu quero dizer é o seguinte, que então eram raríssimas pessoas que tinham uma escrita lógica, coerente,
e bonita dentro dos parâmetros culturais, assim, gramaticais e linguistas e culturais. Então, facilmente ele se iludia, porque mesmo que um médium que fosse, poderia ser até um animista, mas entrando em transe, né, entrando nesse estado alterado de consciência, ele desenvolvia a sua capacidade de pensamento, de elaboração de pensamento, de escrita, e poderia fazer uma escrita muito séria, muito bonita, muito lógica, muito superior, aparentemente, e assinar Santo Agostinho, e assinar São Luís. Né? Então, não vimos, até agora não apareceu nenhum trabalho dele de preocupação, como aconteceu com o Chico Xavier. Que aí o Caroli e outros aí fizeram um trabalho de leitura dos estilos no Parnaso de Além-Túmulo. Pegaram o Parnaso, aquele Parnaso original, e foram lendo estilos para ver se havia realmente a possibilidade de você fazer alguma conexão entre o médium e aquele espírito que ele alegava estar transmitindo. Nenhum trabalho dessa natureza foi demonstrado em lugar nenhum que Kardec tenha feito ou encomendado sobre São Luís, Santo Agostinho, etc. E tal. Aí alguém diz, mas era impossível. Então, era impossível por causa do tempo, a elaboração das ideias. Então você mesmo disse, né? Nós ainda não resolvemos. Foi o que o Flammarion fez. O Flammarion se afastou porque viu isso. Ele mesmo começou a se questionar. Mas será que eu recebo mesmo o Galileu? Será que essas mensagens são de Galileu? E quando passou mais tempo ainda, que ele escreveu as memórias dele, aí na velhice até, ele falou, não tinha o dedo de Galileu ali não. Era o que eu imaginava naquela época. Ó. Nesses 50 anos, eu aprendi um monte de coisa a mais sobre astronomia, mais ou menos assim, né? E aqueles ditos de Galileu, um espírito da envergadura de Galileu, estava dizendo ali o que eu acreditava naquela época. Então, ele entrou em dúvida. E ele não deixou de ser espírita, mas ficou bastante tempo balançando. Ele mesmo dizia: minha vida, minha alma é uma gangorra que hora vai para lá, hora vai para cá e tal. Porque quando ele começava a pensar profundamente, ele entrava em dúvidas. E viveu essa angústia a vida inteira. Uma angústia saudável, uma angústia que eleva o espírito, que amadurece o espírito. A dúvida é que traz o conhecimento. Né? Então, não podemos ter medo da dúvida também. Claro que a gente não precisa ficar duvidando de tudo e de todos. Aí a gente é um cético, aí a gente se joga do outro lado. Aí é a mesma coisa que você colocar-se do outro lado. Mas ser espírita e, dentro do espiritismo, ser da escola kardecista, é agir como Kardec. Então, a dúvida não deve ser rechaçada. E não devemos ter medo da dúvida. Por isso eu faço essa crítica. Nem mesmo a identidade de todos aqueles espíritos aí da codificação nós podemos ter certeza. Nós acreditamos. Eu acredito. Acredito na palavra do Kardec, acredito na providência divina, acredito em tudo isso, então eu acredito. Mas eu não posso exigir que os outros acreditem. Aqueles que não acreditam nisso. E não posso, principalmente, usar a opinião desses espíritos como ponta de lança, né? Como obus contra outro espírito. Outros espíritos. Perfeito. E quando eles alegam que, mas lá tinha vários, e aqui é só um médium. Não é só um médium. Você mesmo citou, tem Chico, tem Divaldo, tem Ivone, tem uma série de outros médios, e tem os médios anônimos, meu Deus do céu. É só usarem os 5.000 centros compostos por médios anônimos. Meu querido Donha, você falando aí, o Chico Xavier, Análise do Parnaso, eu me lembrei de Agripino Grieco, o crítico de literatura que foi analisar o estilo dos poetas e referendou. Olha aí, a obra do Chico ganhando até para a obra dos espíritos lá de Kardec. Mas eu me lembrei, Donha, aí do Paraná, onde você se encontra, né? Do doutor Parandréia, um estudo sobre grafoscopia e grafística, não é? Da assinatura do Chico, dos espíritos que mandavam aquelas cartas consoladoras. Não é? Aquilo é um estudo sério, eu estou dizendo isso porque o Chico passou por uma análise muitas vezes acurada, né, Donha?
Esse trabalho aí do Paraná é um trabalho reconhecidamente sério? Sim, esse senhor aí é um técnico, ele é grafólogo, é uma profissão que durante muito tempo, quem fazia curso na polícia, eu lembro lá em 70, naquela época, qualquer agência bancária mandava alguém na polícia fazer cursos de grafia, de datiloscopia. A identidade trazia a descrição datiloscópica, não, além do polegar, trazia a descrição, uma letra e vários números, que classificava de uma maneira assim, bastante genérica, mas classificava a, a, a impressão digital. Então, essas pessoas estudam esse aspecto. Às vezes, a pessoa vai fazer um B, assim, e pela maneira que ela começou a fazer o B, você já identifica a pessoa quando o sujeito é técnico. E esse cidadão, pelo que eu sei, né, um pouco que eu sei a respeito, é um técnico. Então, ele é um tipo de trabalho complementar, que somado a outros, por exemplo, o trabalho em espíritos anônimos, né? Que eram os rapazes que desencarnaram, aí as mães ficavam, não conseguiam esquecer, iam lá, e aí havia o consolo, que o rapaz se comunicava através do Chico, e muitas vezes, nem sempre, porque também não é sempre que acontece dele reproduzir a letra do espírito, depende da intensidade em que houve a conexão, e aí no momento em que tem assinaturas, que tem letras, é possível fazer um reconhecimento. Se soma aos estilos. Aí sim entra os figurões. Então, o trabalho é feito principalmente, por isso que eu digo, os espíritos anônimos do dia a dia, os nossos casinhos particulares, dentro dos grupos espíritas, muitas vezes domiciliares, fornecem até um campo de identificação dos espíritos muito melhor do que os figurões, né? Do que os figurões que nós temos que identificar através dos estilos. É possível, mas é possível quando esse espírito desencarnou há não muito tempo. Aí ele supõe-se, então, que ele ainda permanece, em grande parte, com esse estilo. Mas, quando o espírito desencarnou há 1.000, 2.000 anos, aí realmente fica difícil isso. Agora, esses do dia a dia, os espíritos familiares, esses aí sim, a identificação se faz porque a pessoa nota o estilo, nota a abordagem do espírito, nota os assuntos com que o espírito vem, né? Então, lá, o meu avô sentado no saco de arroz, lá em 1920, com ele, o meu tio-avô e mais o Gedeon, a turma ali recebendo o espírito, e depois, sucessivamente, as sessõezinhas que eram feitas lá pela minha avó, dentro de casa, e tantas outras que são feitas. Nós aqui não temos hábito de fazer isso hoje em dia, a gente vai mais no centro, que aí já é um lugar adrede preparado e tal, mas ainda existem grupos domiciliares. Esses contatos com espíritos ali são muito mais comprobatórios até do que aquele literário lá feito com os figurões, né? Porque há muito mais possibilidade de identificação. Então, que existem espíritos e se comunicam é um fato, né? E passível de você reproduzir e passível de você buscar evidências. Agora, as doutrinas decorrentes disso, as filosofias, as doutrinas, as religiões decorrentes disso, aí já entra num campo bastante de crença. Crença, confiança, que se estabelece entre você e aquele grupo, entre você e aqueles espíritos, entre você e aquele autor. Por isso é que elas não têm o poder de serem usadas umas contra as outras. Bom, Donha, eu queria lhe fazer uma pergunta a respeito do Camille Flammarion, tá? Mas veja bem, pelo que a gente aprendeu aqui, o controle universal não é um método possível, o entabulado, como você falou, por ser inexistente. Cadê os 1.000 centros, 1.000 espíritos, 1.000 médios, né? Nenhuma prova. Tinha a retórica de Kardec, eu falo esse entabulado. Tá? Seria um método válido? Aí eu pergunto, Donha, não é? Esse método racional
que só foi feito uma vez, por uma pessoa, ninguém repetiu aqui no Brasil. Ao invés de se bater tanto nisso, eu queria perguntar a você, como você bem falou, o Flammarion, movido até pela dúvida honesta, né, se afastou da Sociedade Parisiense dos Espíritos. Mas a pergunta que eu queria lhe fazer, Donha, a gente não podia enveredar por um campo da pesquisa que eu acho extremamente válido, e você, en passant, colocou aí, que é a pesquisa da identidade dos espíritos. Pelo que a gente viu agora, esse afastamento do Flammarion, duvidando até a identidade de Galileu, seria um campo profícuo para a pesquisa? Eu acho que sim. O que o Flammarion, o que aconteceu com ele foi a dúvida e a constatação de que nós não temos certeza da identidade dos espíritos. Os espíritos comunicantes ali na codificação, e muitos espíritos posteriores, nós não temos a certeza sobre a identidade deles. Então ele constatou isso, aí ele achou, o que ele coloca é o seguinte, ele achou que não se podia estabelecer uma doutrina, porque quando Kardec principalmente quando ele desagou no livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, a intenção dele era desaguar numa moral que servisse para a transformação do homem, e não simplesmente com mais uma escola filosófica para ficar na nossa estante. Né? Por isso é que ele desagou na moral evangélica. Mas o Camille Flammarion, ele não se sentiu muito confortável nisso, em você já estabelecer uma moral, em você criar alguma coisa parecida com a religião, porque o fato de você abordar o evangelho e dizer que o que você está fazendo se insere numa sequência de revelações divinas, ou seja, é como se eu dissesse, o que eu estou fazendo se enquadra no plano de Deus, eu estou fazendo alguma coisa bem parecida com uma religião. E muitos adeptos adotaram assim, como se fosse uma nova religião. Se não adotaram formalmente, adotaram pelo menos na prática. E o Flammarion achou que o fato da dúvida sobre a identidade dos espíritos não permitia ainda a elaboração de uma doutrina tão abrangente e tão aprofundada assim. Por isso foi que ele se afastou. E quando pediram para ele lá fazer o discurso, ele disse isso, eu me afastei há algum tempo, eu estou afastado há algum tempo, isso foi em 1869, algum tempo a gente já vê que foi ali por volta de 1864, mesmo porque depois disso a gente não vê ele participando ativamente ali. Eu me afastei, estou afastado há algum tempo e vejo que ele fala mais ou menos assim, que a coisa continua assim. 9 entre os 10 dos seus adeptos ainda estão vendo ele como uma religião. E ele queria ver como uma ciência. Como uma ciência, aí você tem a obrigação de estabelecer critérios e chegar até a protocolos na tentativa de identificação dos espíritos. Eu sugeriria que essa fosse uma vertente de pesquisa dos espíritos. Teríamos que construir. Né? Os espíritas teriam que pensar, afinal nós temos tantos espíritas científicos, formados em filosofia da ciência, etc. e tal, que arrotam grosso aqui no nosso meio, falam grosso, mostrando os seus diplomas e os seus anéis. Então, que elaborem métodos e protocolos para que nós tentemos chegar a uma posição razoável na identificação dos espíritos. Só faço a denúncia, olha aí, ó, não está bem identificado, não. Precisa identificar melhor para a coisa poder ir para frente. Quer dizer, então, Donha, que para o bem da ciência espírita, esses procuradores de Kardec, a gente devia aposentar, se afastar dessa gente? Ouvir como quem ouve um ruído assim, e todo ruído é bom, né, porque nos leva a alguma coisa, mas um ruído. De forma nenhuma legitimar a procuração deles. A procuração deles não tem firma reconhecida para representar Kardec. Donha, então, entrevistei você a primeira vez lá no início da pandemia. Muita água correu, né? O rio passou embaixo da ponte, né? Muito tempo. Me diga uma coisa, hoje você vê a historiografia,
as fontes primárias, as pesquisas avançando no movimento espírita, né? Eu queria saber se isso é um momento auspicioso, como é que o Dom é pesquisador, o Dom é estudioso da doutrina, você vê isso como uma coisa esperançosa, há algo de novo verdadeiramente no fronte? Eu vejo assim, como uma terapia até, né? A terapia começa pelo autoconhecimento. Eu tenho uma série de sintomas, não sei o que são, aí eu vou numa terapia e começo a mergulhar na minha história, né, na origem desses mesmos sintomas. E isso aí é um trabalho dessa natureza, nós estamos escavando a origem do espiritismo. E aí nós estamos descobrindo a maneira como Kardec fez, a luta, os problemas que envolviam esses médiuns, a humanidade que cercava esse grupo. E isso aí tanto valoriza a obra, o trabalho dele, naquela época fazendo tudo isso, né, como abre perspectivas para o futuro, né, abre caminhos. Nós tomamos consciência da situação em que estamos, nós tomamos consciência do que é crença e do que tem evidência científica no nosso movimento de ideias. E a partir daí podemos construir coisas novas. Então, esse trabalho é importantíssimo, tá? Vai abrir veredas. Bom, a minha pergunta derradeira aí diz respeito a João Donha, né? Donha, veja lá o que eu vou lhe perguntar, né? Carlos Sete e Adair, no início, quando eu comecei a entrevistá-los, já, eu até pedia, fazia esse pedido, fiz até numa primeira entrevista de público, né? Por que é que eles não escreviam alguma coisa em livro? Tá? A gente sabe que o pessoal que defende a tal da adulteração da Gênesis de Taubaté, né? Que o pessoal defende tanto, escreveram livros. Alguns dizem que foi para ganhar dinheiro, né? Eu não vejo assim. Eu combato as ideias, né? Se escreveram livros para papel, aceita tudo, né, Donha? O Adair, o Carlos Sete, a Luciana colocaram isso para não ficar ali numa página de Facebook, colocaram, eternizaram em livros, né? Aí veja, essa minha pergunta é capciosa, viu, Donha? Que eu vou fazer para você agora, viu? Mas é uma pergunta também com amorosidade, viu? Donha, eu passei aqui 1 hora e tanta com você aqui, embevecido. Donha, você tem uma qualidade, você não é um espírito assim ainda, mas você tem uma qualidade que eu acho que é dos espíritos sábios, viu? Dizer muita coisa em frases curtas. Em frases curtas. Você coloca cada pensamento, são pérolas, né? A minha pergunta é para o Donha, juntando a amorosidade com a capciosidade também, viu? Donha, por que essa tamanha lucidez? Você não pensou em colocar isso em letrinhas no papel, em forma de livro? Quando eu era criança, a gente ia em certas casas em que a pessoa tinha um dom assim de formar objetos e se defrontava com um objeto que a gente chamava de caleidoscópio. É um objeto muito gostoso. Naquele tempo não tinha internet, não tinha celular, o cinema era longe e tudo isso. Então era uma beleza você ver um caleidoscópio, que é um objeto feito geralmente num cilindro com algumas pedras lá dentro coloridas e vários espelhos. E cada vez que você chacoalha ele e olha de novo, está uma imagem muito bonita, né, vibrante. Aí você dá outra chacoalhada e olha, está outra imagem. Então a gente ficava horas se deleitando com aquilo ali. Pois é, a minha cabeça funciona mais ou menos como um caleidoscópio. Eu vejo, estudo um assunto, paro, medito e vejo as coisas, mas daí a pouco eu vou fazer outra coisa, eu vou pensar nesse assunto de novo, eu já vejo sobre outro prisma, já vejo um pouco diferente. Aí, se eu for fixar isso num livro, o livro é uma atividade. Eu já fui editor, já fui escritor, escrevi mais livros infantis e muitos artigos, mas editava livros de outros também. Então, eu vejo que o livro já é um trabalho mais árduo de fazer, de revisar, demora e fica aquilo fixado.
E uma vez fixado, se eu fixei um livro, eu tenho medo depois de começar a defender aquele livro só o resto da minha vida e não olhar mais no caleidoscópio da minha mente. É mais ou Donha, menos isso. Ou, sendo fiel a essa mente, pode ser só preguiça mesmo. Não. olha, novamente, Donha, eu vou parar por aqui, porque senão eu não tenho vontade de sair. Donha, há muito tempo, só aqui no âmbito da terrinha de Recife, eu faço palestra nos centros espíritas, né? Quando eu falo na fé raciocinada, Donha, você agora colocou isso de forma, com imagem que eu vou repetir. Não vou ser ladrão de ideias, vou citar João Donha com essa imagem do caleidoscópio, né? Eu sempre digo isso nas minhas palestras, que essa fé raciocinada não é pronta e acabada definitiva. É uma fé raciocinante. Raciocinante, está raciocinando sempre. Então, Perfeito. essa ideia que você deu é maravilhosa do caleidoscópio, porque não é que a sua mente é assim. Me permita dizer, eu acho que a mente honesta do espírita deve ser sempre assim. Agora, com todo respeito, o Carlos Cheto e o Adair colocaram fatos ali da historiografia. Ali cabe o livro, viu? Os Claro, livros do Carlos, né? certas coisas é pesquisa, né? Tem que ser colocada. Donha, suas palavras finais aí para o pessoal e dê um conselho aí para esse povo que nos ouviu sobre o assunto em pauta. O meu conselho é o seguinte: espíritas religiosos, pratiquem a sua religião, que a Constituição garante. Espíritas científicos, pesquisem, pesquisem. E não escandalizem as crenças alheias. Né? É o conselho que eu dou. E aí eu acho que se todos nós agirmos conforme as nossas convicções, né, crendo e praticando a nossa religião, se pensamos assim, pesquisando honestamente e sem medo e sem ideias preconcebidas e sem livros sagrados, se pensarmos assim, eu acho que todos nós vamos nos entender e nos somar e contribuirmos todos para a evolução do pensamento humano em geral, não necessariamente só aquilo que com que nós estamos lidando, que é o espiritismo. Bom, meu querido Dom, eu vou pedir para você fazer uma prece rápida para a gente encerrar o programa. Pois não? Então vamos novamente, como sempre, levar o nosso pensamento a Deus, na necessidade que nós todos possuímos de, através da prece, estabelecer essa conexão com o Criador e pedir que Ele nos ampare sempre em todas as os nossos empreendimentos, todas as nossas aspirações, nas nossas dúvidas, nas nossas lutas pelo conhecimento e nos ajude a colocar em prática aquilo que já concebemos sobre o comportamento e o relacionamento em relação ao nosso próximo, para que sejamos realmente artífices de um mundo melhor, para que consigamos que as diferentes ideias se somem e não se dividam, simplesmente, não provoquem divisões. E, assim, então, esperando o amparo de Deus e dos espíritos amigos, nós terminamos o papo. Bom, meus queridos irmãos, é com pesar que eu estou encerrando esse programa com Dom. Eu estou indo sem vontade de ir embora, mas feliz por tudo que a gente conseguiu extrair do Donha. Quero dedicar esse programa, como sempre faço, à minha mãe espírita imortal, minha mãe Eva. Um beijo, te amo. Ô, Donha, eu queria fazer um convite para você. E convidando você, eu convido o público. Donha, semelhante a esse programa com você, amanhã, domingo, às 20 horas, eu vou entrevistar a grande pesquisadora baiana, Lúcia Loureiro, que foi esposa do Carlos Bernardo Loureiro. Ela tem uma obra monumental, História do Movimento Espírita do Estado da Bahia. E o programa todo vai ser sobre Luiz Olímpio Teles de Menezes, o Grupo Familiar de Espiritismo e o jornal O Eco
Galim Túmulo, fontes primárias o tempo todo. Donha, se puder, dê uma olhadinha no programa, viu? De coração. E vocês também, né? Então, um abraço. Donha, prazer imenso, viu? Vou embora chorando. As lágrimas vão cair aqui, viu? Um abração, meu amigo. Tá Tudo de certo. bom. Cadê o chimarrão? Tá aí o chimarrão? Tá aqui o chimarrão. Agora, Donha, você tá parecendo Alain Delon, viu? Dona Renata não vai gostar desse charme aí com o chimarrão, não, viu? Um abração, amigo, viu? Tudo outro. de bom. Tudo de bom.